Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Vamos ler Gideão no capítulo 8. Gideão apaziagua os Efraimitas e mata os reis dos Medianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que os fizestes, e que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os medianitas? E aconteceram com ele fortemente. No versículo 2, porém ele disse-lhe: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que Vendima de Ebiezer? Versículo 3. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou como os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Versículo 5. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zebe e Salmuna, reis dos medianitas. Versículo 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zabe e de Salmuna na tua mão, para que damos pão ao teu exército? Versículo 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zabe e Salmita, trilharei a vossa carne como os espinhos do deserto e com os abrolhos. Versículo 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira aos homens de Panel. Eles responderam como os homens de Sucote lhe havia respondido. Versículo 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Versículo 10. Estava, pois, Zebe a Salmona em Carcó, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos que ficaram no exército dos filhos do Oriente, os quais caíram foram 120.000 homens, que arrancava a espada. Versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitava em tenda para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Versículo 12. Fugiram Zabe e Salmona, porém ele os perseguiram. Perdi aqui o capítulo. E fugiram Zeba a Salmona, porém ele os perseguiram e tomou preso
e ambos os reis dos medianitas, e Zeba e a Salmona, e afugentou a todo o exército. E voltando, pôs Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do pôr do sol. No versículo 14. E tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe perguntas: qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões? 77 homens. Versículo 15. Então veio os homens de Sucote e disse: Vede aqui, Zeba e a Salmona, dos quais desprevisivelmente me disseste em rosto, dizendo: Esta já é a palma da mão de Zeba e Salmona na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? Versículo 16. E tomou os anciões daquela cidade e espinhos do deserto e abrulhos, como ele ensinou os homens de Sucote. Versículo 17. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. No versículo 18. Depois disse a Zeba e a Salmona: Que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram: Que tu tens era eles, cada um ao parecer como filho de um rei. Versículo 19. Então disse ele: Meus irmãos era filho de minha mãe. Vive o Senhor que os tivesse, deixando ele em vida. Eu não vos mataria a vós. Versículo 20. E disse a Jeter, seu primogênito: Levante-te, mata-os. Porém, o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Dá-te tu, acomete-nos, porque qual o homem, tal é a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e a Salmona, e tomou as luetas que estavam ao pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar e fez um efode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e os filhos de teu filho, porquanto nós livraste da mão dos medianitas. No versículo 23. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, e nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. No versículo 24. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendente de ouro, porquanto era esmeolitas. Versículo 25. E disseram eles: De boa mente os deremos. E estenderam uma capa a cada um deles, deitou-lhe um pendente do seu despojo. No versículo 26. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro afora, e as luetas, e as cadeias, e os vestidos de púrpura, o que trazia os reis dos medianitas, e foram as coleiras que os camelos traziam aos pescoços. No versículo 27. E fez Gideão disso
um efode e pô-lo na sua cidade, em Ofa. E todo Israel se prostituiu ali, pois ele e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. No versículo 28, e assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Não entendi aqui, ó. E fez Gideão disso um efode e pô-lo na sua cidade, em Ofa. E todo Israel se prostituiu ali após dele. Ah, tá. E foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou ali em sua casa. Vou terminar aqui. E teve Gideão 70 filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Versículo 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofa, dos Obiziritas. Versículo 33. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram a se prostituíram, após os belins, e puseram a Baal Berite, porque Deus, por Deus. No versículo 34, e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram da mão de todos os seus inimigos em redor. No versículo 35, nem usaram os beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, de Gideão, conforme a tudo o bem que eles usaram com a Israel. E faleceu Gideão, filho de Jerubbaal, em uma boa idade. Repetindo aqui, né? E teve Gideão 70 filhos, 70 filhos que procederam à sua coxa, porque tinha muitas mulheres. Naquela época, né? Os homens, né? Eles teriam muitas mulheres porque eles tinham condições, e era o costume daquela época. Hoje, no nosso tempo, né? Existem alguns países, né? Que ainda tem esses mesmos costumes, né? Que no Oriente Médio, né? Mas hoje, no nosso mundo, no nosso país, né? O homem que tem mais de que duas mulheres, mais de que uma mulher, ele já é prostituição, porque é desagradável aos olhos de Deus, né? Então é o costume da época, né, lá do passado, né? E Deus também, ele tem dado vitória para nós, tem dado vitória para Gideão, porque era a promessa de Deus, né? Deus mandou o anjo, porque o anjo, ele provou que foi enviado por Deus, porque o povo ele sofria naquela época, porque o povo estava sendo massacrado pelos medianitas. Então, tudo Deus dá um basta, né? Tudo Deus dá um basta. Então, Deus vai dar um basta um dia na tua prova, na tua luta. Fica-te em paz que no tempo certo o Senhor criará um caminho nas vossas vidas. Está passando luta? Está passando prova? Espera mais um pouquinho que o Senhor irá aparecer na tua vida. Porque o mais importante de tudo é que o Senhor ele ama a tua alma. Então você não desista nunca, jamais de servir a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja grandiosamente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Deus seja louvado. Amém.